Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui da Sofia. Estou passando nesse vídeo para apresentar para vocês a nossa versão 1.4, as melhorias que a gente teve, as novidades, as correções de problemas que estavam acontecendo, enfim. Vocês podem acompanhar no nosso changelog, no nosso site, né? Eu vou deixar o link também aqui para vocês. Mas vamos lá. Então aqui a gente tem alguns destaques, mas eu vou mostrar de uma forma mais detalhada todas as melhorias, tá? Então vou começar pelas notas fiscais de serviço. Então a gente implementou esse módulo aqui na Sofia. Antigamente ele não tinha, né? A gente não tinha essa função de emitir notas. Então agora você consegue vir aqui na página de emissão de notas fiscais mesmo, tanto quanto você consegue configurar aqui as entidades legais. Isso aqui é importante, tá? Você consegue configurar para poder fazer a emissão das notas. Então você pode ter mais de uma entidade legal dentro da mesma organização, que facilita ali, né? Caso a empresa tenha múltiplos CNPJs para emissão de nota. É super simples ali para você criar a entidade legal, vai colocar as informações, endereço, certificado digital e os serviços da empresa ali com o código do serviço e vai deixar registrado, beleza? Aí, assim que tiver o cadastro, você já está apto para poder fazer a emissão das notas. Isso tem que verificar também se a prefeitura libera o teu CNPJ para emissão via RPS, em lote, né? Beleza. Aí, para emitir a nota, você pode emitir tanto diretamente por aqui, emitir uma nota avulsa ali, não precisa necessariamente estar vinculada a um lançamento. Você vai escolher o contato ali, tem que ter as informações cadastradas do contato, né? Certinho. E vai fazer a emissão da nota, normal. Quanto também você pode fazer a partir do lançamento. Você pode pegar um lançamento aqui de entrada, ó, abrir ele e emitir uma nota fiscal. Ele já vai preencher os valores certinho e quando você criar, essa nota já vai estar vinculada com esse lançamento, tá? Também você pode fazer isso clicando com o botão direito. E também você pode fazer isso em lote. Tem como selecionar todas as entradas, vai em ações, por exemplo, e pode emitir. Em lote, você consegue fazer de duas formas. Você pode gerar uma nota agrupada, então ele vai pegar uma nota ali com valor total de 78 mil e vai gerar aqui, e a partir do momento que você criar essa nota, ele já vai vincular automaticamente a todas essas notas, esses lançamentos selecionados. E também você pode fazer notas individuais em lote para facilitar, tá vendo? Então você consegue selecionar todas elas e preencher nos campos de uma forma fácil ali e emitir todas de uma vez, que vai facilitar também pra caramba ali em operações em lote, tá bom? Então tem esses dois formatos. Beleza, em relação a notas é isso. Convido vocês a testarem, usarem. Caso tenha algum problema acontecendo, avisem a gente que a gente vai correr para resolver, beleza? Saindo de notas, a gente tem melhorias do fluxo de caixa, então a gente trouxe bastante melhoria ali para esse relatório. Então a gente trouxe a questão de ver lançamentos em aberto. Então antes só era possível ver lançamentos concluídos, né, coisas que já foram realizadas. Agora dentro do relatório de fluxo de caixa você consegue também ver lançamentos em aberto, ó, tem esse filtro. Então você pode ver concluído em aberto ou todos, que já entra também os em aberto. Pode ver conciliado ou não conciliado ou todos também. E também implementamos a possibilidade de você filtrar por lançamentos sem conta vinculada, principalmente para os lançamentos em aberto, né? Porque quando você cria um lançamento em aberto, você não precisa colocar uma conta bancária. Então você consegue filtrar por eles aqui. Então isso facilita ali na hora de você fazer uma análise futura. Tags, mesma coisa. A gente colocou essa possibilidade de filtrar por lançamentos sem tags vinculadas, tá? Então essa é uma das melhorias. E daí a gente tem também a questão do preview, do modal. A gente adicionou essa coluna de resultado também, que é muito legal. Facilita ali a análise, por exemplo, uma análise diária ali. Consigo ver o resultado do dia, né? Dentro da tabela. E consigo agora ver também, eu posso clicar em um período e consigo ver de forma detalhada os lançamentos que fazem parte desse período. Então eu consigo ver nesse resumo aqui no começo. Saldo inicial, entradas, saídas, resultado. Aí aqui tem concluído em aberto o total, né? Então caso você esteja filtrado ali por todos, por exemplo, ele vai aparecer inclusive os lançamentos em aberto, previstos, né? Consegue acompanhar, e o saldo final considerando os totais aqui. Então, total de entradas menos totais de saídas, dá o resultado total, e ele considera nessa diferença de saldo. Tá? Então, você consegue acompanhar. Então, isso facilita bastante também a análise. Em relação ao gráfico, também a gente trouxe algumas melhorias, principalmente em relação à visualização dos em aberto, tá vendo? Então, ele consegue agrupar dentro do próprio gráfico de barras, né? E também tem essa matriz, que quando você arrasta o mouse em cima, você consegue acompanhar certinho o que está sendo considerado nessa análise que está sendo apresentada ali. Tá? O saldo inicial, o saldo final, entradas, saídas, o resultado, enfim. Então fica bem visual, tanto para você analisar quanto para você apresentar para o cliente. Beleza? Tivemos melhorias no extrato bancário. Então a gente trouxe uma nova view aqui para o extrato. Isso é algo que o pessoal vem pedindo desde o começo. Essa view de tabela ela facilita muito para operações mais em lote, né, principalmente, mas uma operação mais detalhada, uma conciliação mais um a um ali, ela não era tão eficiente em alguns casos. Então a gente trouxe essa visão de lista, agora que você consegue conciliar também, tá? Para fazer conciliação com os lançamentos ali no extrato. Então isso facilita bastante. Então você tem várias opções que você pode fazer, você pode arquivar direto por aqui, ele vai sair daqui esse item da lista. Você pode, a partir do momento, por exemplo, eu tenho aqui esse caso aqui, ó, eu vinculei um lançamento de 298 e a transação é 300.
já tem uma diferença de R$2. Se eu clico em criar novo aqui, ele já cria com essa diferença. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, pesquisar multa e juros e ele já vai jogar ali. Tá? Então isso facilita também nessa operação rápida. Eu posso fechar aqui, ó, excluir essa sugestão. Posso resetar aqui, que ele vai resetar todas as sugestões que eu tinha deixado ali nos cards, né? Posso criar rápido, enfim. Então isso facilita bastante ali essa conciliação mais precisa, né? Pro extrato bancário. A gente trouxe algumas melhorias também nas telas nas abas ali de conciliar existente. Então a gente limpou aqui em cima os filtros, deixamos mais espaço para aparecer as transações. Colocamos aqui o card dos totais ali, como a gente tem em outras tabelas, né? Então quando você seleciona, você consegue ver, ó, certinho o total selecionado. Então isso facilita bastante ali a operação, tá? Isso a gente implementou tanto aqui quanto no radar. Outra coisa, já aproveitando, essa tabela aqui, essa visualização detalhada, tanto das transações bancárias quanto lá do radar, quando você fazia alguma edição e clicava fora, ele não dava aquele erro de edições não salvas, né? Aquele aviso. Agora a gente implementou isso. Então, se eu faço alguma edição aqui, por exemplo, no valor, se eu clico fora, ele vai dar esse aviso. E também para a planilha, de criar em lote, que isso aqui era muito útil, né? Eu lembro que acontecia bastante de você estar editando uma planilha, principalmente no radar, aí você clicava fora sem querer, ele fechava e resetava tudo. Então agora a gente coloca esse aviso para não ter esse problema, tá? Deixa eu ver se tem mais algum ponto no extrato. Beleza, agora você consegue acompanhar também as falhas, né, da importação FX. Então você sobe um FX ali, se der erro ele vai mostrar aqui os motivos dos erros, você consegue baixar. Isso facilita inclusive para enviar para a gente no suporte, para a gente identificar quais foram os motivos, né, dos erros. Outra coisa também que o pessoal pediu em relação à sugestão da IA no extrato, ela estava buscando a data de competência como a data de hoje, né? Então, tipo, hoje é dia 1º de maio, por exemplo. Ela colocava a data de competência na data de hoje. A gente mudou para ela pegar a data de competência como a data do extrato mesmo, tá? Então agora isso facilita também. Ela sempre, por padrão, vai pré-preencher, né, essa data de competência como sendo a data de caixa ali da transação que veio do extrato, tá? Beleza, isso aqui eu já mostrei. Agora nos cadastros de contatos aqui, ó, isso aqui é bem bacana. A gente implementou essa funcionalidade de busca de CPF e CNPJ, estou em contas, perdão. Tô em contato, ó. Você consegue buscar aqui agora o CPF ou CNPJ. Deixa eu abrir aqui. Ó, vou pegar aqui, fácil. Vou colar aqui, clico em pesquisar. Olha que legal, ele já preenche aqui o nome da empresa, preenche algumas informações, endereço. Então ela já consegue pré-preencher um cadastro ali com várias informações com base no CNPJ. E para o CEP também, mesma coisa, tá? Você pode colocar o CEP, clica aqui buscar, ele vai preencher o endereço para você já com base naquele CEP. Então isso é algo que o pessoal estava pedindo bastante também, que facilita ali, né, no gerenciamento de contatos e tudo mais. Outra coisa também, não são todos que tinham talvez percebido isso, mas antes não era possível criar um contato com um número de telefone fixo. A gente só aceitava número de 9 dígitos, né? Então número de celular. Agora é possível você criar um contato com um número de 8 dígitos ali, então para telefones fixos também, tá? Outra coisa bacana, no cadastro de contas bancárias, a gente implementou essa funcionalidadezinha aqui, ó, considerar no saldo e fluxo de caixa. O que significa isso? Se você deixa ele desmarcado, ele não vai colocar essa conta lá no relatório de fluxo de caixa e nem vai somar ela no total de saldos. E também não vai aparecer lá naquela tela inicial, tá vendo? Então nessa tela inicial aqui, no saldo atual por conta, no saldo geral, ele está considerando todas elas. Se eu inativar uma delas, ela não vai aparecer aqui nesse total, tá? Então isso facilita para você em vários aspectos, né? Às vezes uma conta transitória que você quer usar ali, mas não quer que apareça aqui, enfim. Então tem como organizar isso. E as contas inativas também a gente já excluiu daqui e do saldo, tá? Então isso era algo que também incomodava bastante, né? As contas, às vezes você inativava ela, mas ela ficava sujando aqui e também sendo considerada no saldo. Agora elas não ficam mais, beleza? Deixa eu ver outra pontuação. Ordenação alfabética, beleza. Isso aqui é que em vários lugares, inclusive aqui no widget do saldo inicial, em outros locais também dentro da Sofia, as contas não estavam ordenadas por ordem alfabética, né? Não tinha uma ordenação padrão ali, e agora a gente ordenou, estruturamos isso. Então todos os widgets ali, onde as contas aparecem, sempre agora vão estar ordenadas por ordem alfabética, o que facilita ali na criação e organização. Então vocês podem gerenciar aqui nas contas, podem colocar, né, conta número 1, 2, por exemplo, que elas vão ficar ordenadas conforme você estruturar ali, beleza? Tá. Na tela inicial, então já mostrei o widget ali de saldo atual por conta, agora a gente colocou essa opção também, ó, de você poder considerar o saldo de cartão de crédito. Então, caso você queira fazer uma análise ali, por exemplo, para ver quanto que seria o saldo considerando as faturas em aberto dos cartões, né? Você pode marcar aqui e você consegue apresentar para o seu cliente, ó, ter uma visão clara ali de quanto que isso impactaria no saldo hoje, tá? Então isso é legal. A gente melhorou aqui os widgets de entradas, saídas e resultado. Não tinha esse de resultado, agora tem. Você consegue clicar nele agora nas informações, ele já abre os lançamentos com as informações que fazem parte desse widget, tá? Então de entradas, por exemplo, em aberto, saídas.
A gente melhorou essa questão do saldo projetado também. A gente colocou ele começando a partir de hoje e para os próximos 30 dias ali, certinho as informações de entradas, saídas e o saldo resultante. Já desconsiderando lançamentos de cartão de crédito, que não influenciam no saldo, no cálculo do saldo, né, projetado. Eles vão influenciar ali em contas a pagar, mas eles não influenciam no saldo, porque o que vai vir no saldo seria o pagamento da fatura desse cartão, né? Então isso já está bem organizado aqui também. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum ponto. Tá, indicadores. A gente melhorou algumas coisas aqui também, a gente organizou, as cores estavam bagunçadas, estavam todas da mesma cor, né? A gente estruturou isso, ficou mais organizado agora, tanto de entradas quanto saídas. A gente também melhorou a questão desse relatório, aqui ele só aparecia por data de vencimento, e em muitas ocasiões era inútil, né, acompanhar por vencimento, você queria ver às vezes o resultado por caixa, competência, então agora você tem essa opção de selecioná-lo. Eu consigo ver esse resultado no período, e lembrando que ele respeita todos esses filtros aqui em cima, né? Então eu consigo ver ele tanto por vencimento, quanto por caixa, quanto por competência. Então isso facilita bastante ali a análise também para apresentar para algum cliente ou algo assim, tá? Beleza? Agora também temos essa opção nas configurações, pessoal, que isso é algo também que estava travando bastante, principalmente operações que tinham muitos lançamentos, muitos dados, né? Agora a gente colocou essa configuração aqui de possibilidade de analisar as tabelas com paginação fixa, ao invés da rolagem infinita. O que acontece? Na rolagem infinita, às vezes você descia para... já estavam 300, 400 lançamentos na tela, começava a travar o navegador. Agora a gente implementou essa possibilidade aqui de paginação fixa, que daí ele vai travar lá embaixo, ó, como vocês podem ver. Então, peraí que esse aqui só tem uma página, ó. Então vocês podem ver que agora ele tem a paginação ali bem estruturada e organizado. Então assim ele não trava, vai ficar bem mais fluido, mesmo caso tenham 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 lançamentos aqui dentro dos filtros que você estabeleceu, ele vai ficar bem estruturado, bem organizado, porque tem essa paginação fixa. Então é outra coisa que a gente implementou, tá? Deixa eu ver outra coisa. Agora a gente também tem a coluna de data de criação, isso não tinha antes, então qualquer tabela agora você consegue ver por data de criação aqui também, tá? Consegue acompanhar, isso pode ser útil para uma auditoria ou algo assim. No popover de categorias, aqui quando você vai criar um lançamento, a gente deu uma melhorada nele também para facilitar, ó. Então a gente está agrupando ele já pelos grupos de categorias, tá? Então isso já facilita, e também tem uns filtrozinhos ali mais práticos, né? Então você consegue filtrar aqui entradas e saídas, ó, ele já vai mudar sozinho, e consegue filtrar pelo grupo aqui. Então quero ver, por exemplo, só despesas administrativas. Eu filtro aqui, ele vai mostrar todas as despesas administrativas ordenados já, conforme estão lá estruturados. Então isso facilita também bastante ali na hora de criar e buscar uma categoria, né? Então isso também é uma mudança bem fácil, facilita bastante ali a operação do dia a dia. Sobre duplicar lançamento, isso aqui a gente até tinha implementado em produção, então agora quando você clica em duplicar ele vai abrir outro dialog, né? Outro modal de lançamentos ali, de formulário de criar lançamento, ao invés de só duplicar. Antigamente ele só duplicava, né? Direto. Então ele não abria isso aqui, então era mais chatinho de você mexer e editar, tá? E o toaster também, que foi algo que foi muito pedido, que é esse toasterzinho de confirmação. Deixa eu ver se eu consigo. Olha lá, ele ficava no lado direito, né? Então muitas vezes quando você estava com alguma coisa aberta aqui, você queria editar alguma coisa, queria mexer, ele ficava tampando esse botão de salvar aqui, ou tampando alguma outra função ali dentro do app, e daí atrapalhava, né? Então a gente jogou ele lá para a esquerda e também deixamos ele mais rápido. Então se eu vir aqui e fizer alguma coisa, por exemplo, ele vai confirmar, ó, ele vai bem mais rápido aqui no canto, tá? Então isso também foi algo que foi bem pedido. E corrigimos algumas coisas também. No convite de membros, estava dando um problema aqui de expiração do convite, né? Então agora ele está mapeando corretamente. E tinha um problema na criação do extrato e em outras tabelas também. Quando eu fazia uma busca por nome aqui, então vou colocar Pix, por exemplo, e ele tinha mais de 40 transações ali aparecendo, ou lançamentos ali na tabela, nesse caso aqui, por exemplo, 60, quando eu selecionava todas elas, ele selecionava errado. Ele estava selecionando duplicado e dava erro na hora de criar, quando tinha busca ativa textual, né? Então a gente corrigiu isso também. Agora tá estruturando corretamente. Beleza? Mas é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela confiança. Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês forem tendo nessa nova atualização, informa a gente no nosso grupo de WhatsApp, no nosso contato, nos nossos canais de suporte, tá? Que daí a gente vai resolver prontamente para vocês. Um abração, até mais.